de 21,3% em 4 parcelas, a mesma oferecida aos demais servidores públicos, que ontem fizeram um protesto na esplanada dos ministérios. A categoria pede 25,3% a serem pagos em 2016 ainda. Governo reduz meta fiscal e corta mais o orçamento. Meta passa para 0,15% do PIB, com bloqueio adicional de despesas de 8,6 bilhões de reais. Projeção de inflação em 2015 é elevada para 9%. Com o fraco desempenho da arrecadação e dificuldades para cortar despesas, o governo decidiu reduzir a meta de superávit primário, a economia para pagamento de juros da dívida pública deste ano. A poupança fixada para o setor público consolidado passou de 66,3 bilhões de reais, ou 1,13% do PIB, para 8,7 bilhões de reais, ou seja, 0,15% do PIB. Além disso, foi anunciado um novo corte de mais de 8,6 bilhões de reais no orçamento deste ano. Em maio, o governo já tinha feito um contingenciamento de 70 bilhões de reais. Um projeto de lei propondo a redução da meta será enviado ao Congresso. No entanto, o projeto inclui uma cláusula de abatimento da meta fiscal em até 26,4 bilhões de reais na nova meta, caso ocorra frustração em 3 medidas lançadas pelo governo para aumentar a arrecadação, como aqui prevê a recuperação de débitos atrasados em até 10 bilhões de reais. Na prática, se o governo fizer o abatimento, o país terá registrado déficit primário em 2015. Levi e Barbosa anunciaram ontem a nova meta. Portanto, o governo reduz meta fiscal e corta mais o orçamento do país. Prévia da inflação sobe a 9,25% em 12 meses. A prévia da inflação oficial brasileira desacelerou a 0,59% no mês de julho, mas em 12 meses ultrapassou 9% pela primeira vez em 11 anos e meio. O IPCA 15 acumula um avanço de 9,25% em 12 meses contra 8,80% no mês anterior, informou ontem o IBGE. Novo passo contra o mal de Alzheimer. Esperança. Empresa afirma que pesquisa revela como o medicamento consegue desacelerar os sintomas, se usado na fase inicial da doença. A luta contra Alzheimer ganhou um novo capítulo. Ontem, a empresa norte-americana Eli Lilly Company anunciou que o uso do medicamento solanezumab no tratamento da doença retarda o desenvolvimento da patologia em pacientes que iniciam o uso na fase precoce. A fórmula ainda está em fase de testes realizados em 15 países em mais de 3 mil pessoas. Ele tem um potencial de reduzir a velocidade da evolução do Alzheimer e testamos em pacientes em fase inicial da doença e constatamos que a velocidade cai entre 35% e 40%. Até hoje, o que temos em medicamentos não muda a progressão da doença, disse a Cioli Tavares, um dos psiquiatras coordenadores da pesquisa e professor adjunto da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Portanto, uma boa notícia, aqui está a Cioli Tavares coordenando a pesquisa no país. Novo passo contra o mal de Alzheimer. Vamos ver. A família de Jean Charles lembra 10 anos da morte do menino. A família do brasileiro Jean Charles de Menezes, morto por engano pela polícia de Londres pouco depois dos atentados terroristas de julho de 2005, lembrou ontem os 10 anos da morte do rapaz, pedindo que os agentes envolvidos sejam julgados. Em 2009, o Ministério Público da Grã-Bretanha decidiu que nenhum policial seria acusado, considerando não haver provas suficientes. A polícia de Londres foi considerada culpada por não cumprir normas de saúde e segurança da população na operação que matou o brasileiro Charles, e foi multado. Alguns parentes recorreram da decisão, apelando à Corte Europeia de Direitos Humanos, que começou a analisar o caso no mês passado. Portanto, prima de Jean Charles dá entrevista diante do memorial. Família lembra 10 anos da morte de Jean Charles na França. Kermit é encontrado na Costa Rica. Novo tipo de sapo se parece a Muppet. Uma nova espécie de sapo, bastante parecido com Muppet Kermit, o caco, foi achada.
Chega a ser cômica a semelhança, olhos esbugalhados, brancos e a pele verde brilhante, característica do famoso Muppet. O sapo de vidro, ou foi encontrado por zoólogos na encosta do Caribe, na América Central. Portanto, o delicado dorso transparente do sapo permitiu aos pesquisadores estudarem em detalhes a distribuição de seus órgãos. Muito parecido mesmo. Kermit é encontrado na Costa Rica. Sabores premiados. Metro Superchef. Deu empate na final em Lima entre o porto-riquenho Alex Cruz e o português Henrique Antunes. Os dois finalistas do primeiro Metro Superchef, concurso de culinária realizado em escala global pelo Metro Jornal, se reuniram na semana passada em Lima para demonstrar suas habilidades diante dos renomados chefes peruanos Gastão Acurio e Héctor Solis. Como parte do prêmio, Alex Cruz e Henrique Cachola Antunes realizaram um tour gastronômico por Lima. O primeiro, músico e chefe porto-riquenho de 39 anos, veio de Boston, onde vive atualmente. O segundo, um estudante português de 18 anos apenas, veio da Dinamarca, onde pratica técnicas em um dos melhores restaurantes escandinavos. Portanto, da esquerda para a direita, Gastão Acurio, Henrique Antunes, Alex Cruz e Héctor Solis. Sabores premiados. Deu empate na final em Lima entre o porto-riquenho Alex Cruz e o português Henrique Antunes. Batalha dos Vilões. Em Pixels, que estreia hoje um grupo de fãs de videogame que inclui Adam Sandler e Peter Dinklage, precisa salvar o mundo ao lutar contra clássicos vilões de jogos eletrônicos que ganharam vida. Inspirado por isso, o Metro Jornal colocou personagens clássicos para lutarem entre si. Quem sai vitorioso dessa Battle Royale? Perguntamos. Portanto, Batalha dos Vilões. Metro Internacional. Tecnologia a serviço do rock. Rock in Rio. A organização do festival pretende aumentar a experiência do público por meio de aplicativo. Blogueiros sugeriram moderação no uso do celular durante as apresentações. Palco e montanha-russa estão sendo montados. O Rock in Rio, que completa 30 anos, lançou seu aplicativo do jeito mais jovem possível, com transmissão ao vivo pela web. Nomes conhecidos da internet falaram ontem no Oi Futuro e em Ipanema sobre a experiência do festival, que promete ser ampliada com os recursos do app. No evento, blogueiros recomendaram moderação com o celular nos shows, pois parece que as pessoas não confiam na memória, disse Otono. Tiago Pascoaloto, do blog Morri de Sunga Branca, rebateu. Na verdade, querem compartilhar nas redes sociais. A edição deste ano acontecerá nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro, na cidade do Rock, na Barra da Tijuca, onde a estrutura está sendo montada. O palco Mundo terá 450 toneladas de peso e a montanha-russa será maior, com looping de 15 metros. Portanto, palco e montanha-russa estão sendo montados para o Rock in Rio, que começa, repito, dias 18, 19, 20, 24, 25 de setembro. Vamos agora a algumas estreias do cinema. A Forca, de Travis Clough e Chris Laffin, com Pfeiffer, Brown e Reese Mitchell. 20 anos após a morte do ator de uma peça estudantil, os alunos da cidade encenam o espetáculo novamente, mas o passado os surpreende. Portanto, A Forca, Estados Unidos, 2015. Campo de Jogo, de Eric Rocha. O filho de Glauber Rocha segue aqui um campeonato de futebol de várzea protagonizando por times de 14 favelas em um campo próximo ao Maracanã. Portanto, filme brasileiro, Brasil 2014, documentário de Eric Rocha. Campo de Jogo. Jerônimo, França 2014, de Tony Gatt, com Céline Salette.
Nesta espécie de amor sublime amor, Jerônimo tenta aplacar a rivalidade entre ciganos e turcos, que se acirra quando uma jovem recusa um casamento arranjado. Esse filme se chama Jerônimo, francês, 2014. Carrossel, o filme, Brasil 2015, de Alexandre Borri e Maurício Essa, com Maísa Silva, Larissa Manoela e Jean Paulo Campos. Agora pré-adolescente, a turma da novelinha do SBC luta para que seu acampamento de férias não seja tomado por uma incorporadora. Carrossel, o filme, Oscar Filho, Paulo Miklos, Gabriel Calamari, Orival Pessini e toda a turma do Carrossel. Já em cartaz nos cinemas. Portanto, uma aventura de férias nos cinemas, Carrossel, o filme. Não perca! Vasco vence a terceira seguida. Copa do Brasil. Time faz 2-0, toma um empate, mas vence o América do Rio Grande do Norte por 3-2, carimbando a vaga para as oitavas de final. Sem muita dificuldade, o Vasco confirmou a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, ao vencer ontem o América do Rio Grande do Norte por 3-2 na Arena das Dunas. No jogo de ida no Rio de Janeiro, na semana passada, o time de São Januário já havia vencido a equipe Potiguar por 3-1. O adversário na próxima fase será definido por sorteio no dia 4 de agosto. O Vasco pulou na frente logo no primeiro tempo, quando foi totalmente superior, com 2 gols do colombiano Riascos. Aos 20 e 45 minutos, o time de São Januário poderia ter vencido a partida com folga. Porém, no segundo tempo, o Vasco diminuiu o ritmo e sofreu um empate, com gols de Cascata aos 2 minutos e Adriano Pardal aos 9 minutos. Porém, em uma falha do goleiro Bussato, Rafael Silva deu a vitória ao Vasco aos 30 minutos. O time volta ao campo no domingo às 18h30 em São Januário contra o Palmeiras, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Libertadores. No México, o Tigres derrotou o Internacional por 3-1 e passou à final da Taça Libertadores. Aqui nessa foto, nome do jogo, Riascos, comemora um de seus gols. Portanto, Vasco venceu o América do Rio Grande do Norte por 3-2. Parabéns, Vasco. Elas decidem. Pan-Americano. Futebol e handebol feminino mostram superioridade no campo e na quadra e garantem vaga nas finais de Toronto. Thaísa e Tamires comemoraram o gol do Brasil contra o México. Em dia de poucas medalhas para o Brasil, o destaque ficou para as boas campanhas que as mulheres fazem no futebol e no handebol. No campo, Cristiane e companhia tiveram jogo duro contra o México, mas garantiram a vaga para a final após vencerem por 4-2. O placar elástico não mostra exatamente como foi a partida, mas o Brasil saiu na frente com Cristiane, mas levou empate pouco tempo depois em nova falha da goleira Luciana. O respiro veio no final do primeiro tempo, quando voltou a ter vantagem no placar e na segunda etapa, ao ampliar para 3-1. As mexicanas fizeram o segundo aos 27 minutos, mas 2 minutos após, Rafael fechou o marcador. Agora as meninas disputam ouro marcado para o próximo sábado, às 19h35, hora de Brasília. Na quadra, quem brilhou foi o handebol feminino, uma das seleções favoritas e atual campeão mundial. O Brasil venceu por novo placar elástico, 40-22 contra o Uruguai. A equipe chegou à marca dos 160 gols em 4 jogos e agora vão à final amanhã, às 21 horas, hora de Brasília. E com essa boa notícia, nós vamos quase encerrando o nosso trabalho de redação, de leitura do Jornal Metro. Agora, a última notícia, na última página do Jornal Metro. Isaquias Queiroz, bicampeão mundial e dono de 2 ouros e 1 prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, o baiano de 21 anos apenas, espera repetir o sucesso na Olimpíada do Rio de Janeiro. Canoísta pensa alto para o ano de 2016 e declara: quero estar bem acordado. Portanto, Isaías Queiroz. E desse modo nós encerramos mais uma leitura do Jornal Metro, hoje, dia 23 de julho de 2015. A todos os telespectadores, nossos amigos, nossos admiradores, o nosso muito obrigado. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pelo seu carinho. E amanhã, se Deus quiser, dia 24, estaremos de volta com novas notícias, fotos,
novidades, curiosidades no jornal Metro. Aqui se despede o seu amigo Fernando de Aguiar. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta. Até lá. Notícias do jornal Metro. Produção e apresentação Fernando de Aguiar.